Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Atenção, exclusivo. Acabamos de falar com um parente do Paquetá, do Lucas Paquetá, ex-jogador do Flamengo, sobre um possível retorno dele ao Flamengo. E nós vamos explicar nesse vídeo tudo agora para vocês nesse momento. Reunião decisiva entre o técnico do Arsenal, Arteta, e José Boto. O Flamengo não desiste de tentar trazer Jorginho ainda nessa janela. Lembrando que a janela de transferências daqui para a Europa termina segunda-feira, mas da Europa para cá termina somente no final de fevereiro. Quer dizer, o Flamengo pode ainda contratar ao longo desse mês de fevereiro, que está somente iniciando no dia de hoje. Tudo isso e muito mais nós vamos trazer agora aqui no nosso canal Família da Nação. Mas eu queria pedir a vocês para que metam o dedo no like e, claro, acionem o sininho da notificação inscrevendo-se no nosso canal. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, segundo informações do Vene Casagrande, o Flamengo não desistiu de de trazer o atacante, o volante meia, Jorginho, ainda nesta temporada, ainda nesta janela, perdão. E uma reunião está marcada entre José Boto e o técnico do Arsenal, o Arteta. O Arsenal está realmente relutante em querer liberar o jogador antes do término da temporada, porque é um jogador que na última partida foi titular, inclusive na Premier League, só que a idade dele, 33 anos, né, não permite com que ele possa jogar quarta e domingo, tanto é que o jogador nem relacionado foi para a partida do Arsenal, o que pode levantar uma série de suspeitas. Negociação, o jogador ainda ter brecha de ser negociado nessa janela, embora o Arsenal tenha descartado essa possibilidade, ou até mesmo o fato do jogador ter entrado como titular na última partida, né? Foi titular na partida pela Champions League, inclusive com uma grande atuação, inclusive fazendo um gol. Mas, segundo informações do Vene Casagrande, uma reunião neste final de semana entre o José Boto e o Arteta, técnico do Arsenal, o Boto tenta fazer com que o Arteta libere o jogador para vir para o Flamengo, já que o Flamengo vai mesmo assinar um pré-contrato, já tem um acordo com o jogador, vai assinar um pré-contrato com ele e ele viria para o Flamengo de qualquer maneira daqui a alguns meses. Né? Estamos em fevereiro, março, abril, maio. Por exemplo, termina a temporada europeia, daqui a 3 meses, o jogador viria para o Flamengo. O Flamengo tenta antecipar essa vinda para agora. Tem até o final de fevereiro para poder conseguir convencer o Arsenal de liberar o jogador. Por exemplo, uma distância do Liverpool para o Arsenal na Premier League poderia abrir essa possibilidade. Né? O Arsenal, vendo que não iria conseguir alcançar mais o Liverpool, seria positivo. Nesse momento, o Liverpool acabou de abrir o placar. Eu comecei a gravar o vídeo, olhei aqui o celular, rapaz, saiu o gol do Baumer, mano. E aí tá 1-1 o jogo lá. Então, uma vitória do Liverpool pode ajudar o Flamengo, por incrível que pareça. Chama a atenção, e eu vou mostrar para vocês, a entrevista de apresentação do Danilo, em que o José Boto é perguntado sobre o acerto com o jogador Jorginho. E ele diz claramente: não vou falar sobre o jogador X, vou falar que uma vinda de um volante é possível, muito possível, e se não vier, não vem mais ninguém. Só que essa entrevista foi antes da saída do Alcaraz,
que não estava sendo negociado até esta entrevista, já que a saída do Alcaraz se deu na madrugada deste dia, logo após o jogo, onde o Flamengo recebe a proposta só depois do jogo. Mas chama a atenção que realmente o Flamengo está atrás deste volante. E é assim que nós funcionamos. Não vou falar do Jorginho, vou dizer que a prioridade era um zagueiro e era um atacante. Depois tudo o resto que vier é algo para acrescentar e para subir muito o nível. E realmente pode vir o volante X, que nós temos bem definido. Se não for o volante X, não vai mais ninguém. Daniel. Olha, ele deixa muito claro que pode vir o volante X. E se não vier o volante X, não vem mais ninguém. E só que tem um detalhe interessante, isso ele descarta novas contratações pela questão financeira. O Flamengo, o José Boto, nos bastidores para a gente, ele diz que ele tem um orçamento muito limitado para essa primeira janela e que a segunda janela vai ser muito melhor. E ele não contava com a venda, né? O empréstimo do Alcaraz, que aconteceu após essa entrevista. Foi durante a madrugada após esse jogo, e que abre uma brecha para um outro jogador de meio campo. Aliás, o Flamengo vai precisar, é uma temporada muito longa, uma temporada que você tem, por exemplo, 2 atletas que são importantíssimos no elenco do Flamengo, que são convocáveis, que é o Dela Cruz e também o Arrascaeta, e ser convocável não é o único problema, o problema é a parte física desses 2 jogadores, que é muito problemática. E abrindo brecha para um outro meia, um volante, conforme ele diz, né, que é a posição que também joga Lucas Paquetá hoje no West Ham, ele joga mais como volante do que como meia armador. Aliás, ele faz as 2 funções lá, né, dependendo se o West Ham precisa da vitória, precisa jogar para poder vencer, ele joga como meia armador. Se o West Ham joga contra times maiores, times que ele precisa se defender, ele joga como um segundo volante. Enfim, a gente acabou de falar nesse momento, há pouco mais de 10 minutos, com um parente do Lucas Paquetá sobre essa possibilidade. Se reacendeu essa chama, essa possibilidade, notícia que foi do nosso amigo Flazoeiro em apuração com o Flabase, dizendo que o Flamengo tenta repatriar Lucas Paquetá ainda para nesta janela agora que termina no final de fevereiro. Resposta, eu vou ler para vocês exatamente a resposta. Antes de eu ler a resposta, ó, o gol do Bauerman foi anulado, então o Liverpool continua ganhando de 1-0, e o que é bom, né? Porque ele se distancia do Arsenal. Desculpa, meu amigo Deco, que é torcedor do Arsenal, mas a gente seca aqui o Arsenal para poder ver se eles liberam logo o Jorginho para o Flamengo, né? A resposta foi a seguinte, estou lendo aqui no meu celular, tá? A vontade do Lucas de voltar ao Flamengo permanece inalterada. Nós continuamos tentando desde o meio do ano passado. É isso que ele quer, ser feliz e voltar, e até compara com o Neymar, né? O Neymar feliz em voltar à Vila, é isso que ele quer neste momento. Só que precisa combinar com os dirigentes do West Ham. Eles não estão dispostos a liberar o jogador nesse momento. Fim de temporada, o time ainda disputando, né, posições na Premier League, e realmente eles não estão dispostos a liberar. Tentamos, através mostrando a eles que seria o melhor. Desculpa, mas estou sem óculos, é mais difícil de ler. Seria melhor, por conta de algumas coisas que todos sabem, seria melhor uma liberação, o atleta saindo da Inglaterra nesse momento para poder jogar no futebol brasileiro. Mas estão relutantes e entendem que a permanência do jogador lá é muito importante até o término da temporada. Portanto, nesse momento, a vinda de Lucas Paquetá, o retorno dele, mesmo ele querendo muito, ela é improvável porque não depende do jogador. E ele compara até mesmo com a vinda do Jorginho. Jorginho pode assinar um pré-contrato e vir no meio do ano, Paquetá não pode.
ele depende do clube ou depende do Flamengo colocar dinheiro na jogada e contratar o jogador. Bom, essa é a informação de momento e uma informação exclusiva, porque quem nos conhece há mais tempo, está com a gente há muito tempo, sabe que nós temos acesso tanto ao jogador, mas assim, seria uma indelicadeza eu ligar direto para ele, mas conseguimos o contato com uma pessoa, né, parente do jogador, que nos afirmou isto. Inclusive disse até amanhã na pelada. Inclusive a gente vai estar junto amanhã e aí eu poderei perguntar pessoalmente e conversar e trazer mais detalhes sobre essa situação. Por hora, Paquetá está longe do Flamengo, porque o West Ham não quer liberar, e essa nova reunião aí do José Boto com o Arteta para poder tentar a liberação do atleta Jorginho de imediato, o Flamengo tendo até o final do mês para tentar convencer o Arsenal e o jogador poder vir fazer parte do elenco do Flamengo ainda nessa temporada. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Falta só um pouquinho para a gente bater 150 mil. Falta você se inscrever. Um grande abraço, saudações rubro-negras.